Pessoal, a gente teve alguns probleminhas durante a gravação desse podcast. Então, por isso que quem está assistindo em vídeo está vendo as imagens um pouco travadas. No final também nós perdemos cerca de 5 minutos da conversa, mas era mais a finalização do nosso bate-papo. O conteúdo mais interessante foi gravado em áudio, então vocês podem conferir aí pelo áudio no vídeo ou pelos próprios podcasts nas plataformas como Spotify, Anchor e outras por aí. Beleza? Obrigado e desculpa, galera. Hoje o bate-papo vai ser com o pessoal lá de Bauru, mais uma vez de Bauru, mas agora meus amigos aí, o Luiz Otávio e o Marco Tosati, da Sante Engenharia. Eles se tornaram nossos parceiros aí agora para a gente divulgar essa parte de conhecimento em análise estrutural, engenharia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, conversar um pouco sobre a parte da engenharia, esse lance de trabalhar com engenharia técnica, engenharia de vendas, como que isso tudo se envolve nesse meio aí e a gente pode trabalhar em cima disso. Então vou deixar eles se apresentarem. Fala aí, pessoal. Vai lá, Marco. Bom, tudo bom? Tudo bom, João? Tudo bom, Luiz? Primeiro, agradecer aqui o convite, né? É um prazer estar com vocês nesse bate-papo. Eu sou o Marco Tosati, eu sou professor, trabalho nesse ramo de engenharia estrutural, né? Com ênfase em elementos finitos. E hoje trabalho na Sante como gerente de engenharia. Aqui a gente costuma falar que de tudo envolvendo simulação estrutural a gente põe um pouquinho do dedo, né? Então a gente atua, eu como gerente de engenharia, o Luiz também, toda a equipe, nós atuamos com serviços, com treinamentos, com implantação de softwares, tudo relacionado aí a cálculo estrutural. Estou nesse ramo aí há uns 9 anos, né, uns 8, 9 anos, e ainda estou novo no ramo, mas pretendo seguir aí, e é algo que sempre me atraiu, me chamou muita atenção. Bom, prazer também, João. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade da gente estar batendo esse papo. Meu nome é Luiz Otávio, eu também sou engenheiro mecânico, né? Trabalho aqui na Sante como atualmente mais na parte comercial, na parte de desenvolvimento de negócios, mas também venho da área técnica, né? Trabalhando com elementos finitos, já tem 4 anos, né? Na área de projeto já tem um pouquinho mais de tempo, porque também sou formado como técnico em mecânica desde 2010, mas atualmente o meu papel dentro da Sante tem sido mais explorar mercado e tudo mais, estratégias para a gente conseguir levar todos esses produtos e soluções para a indústria, né? E também para os engenheiros, futuros engenheiros, através de cursos, treinamentos e implantações de engenharia. Então, basicamente é isso. Uma coisa interessante que tanto você, Luiz, quanto o Marco, os dois são técnicos em mecânica, os dois fizeram engenharia mecânica. Assim, eu queria saber de vocês o que levou vocês a seguir essa carreira tão cedo, né? Começaram lá como ainda antes de entrar na faculdade, já na linha da engenharia. Assim, teve alguém que incentivou vocês, assim, alguma figura que acabou se tornando uma inspiração para vocês se tornarem o que vocês são hoje? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal para entender assim, da onde vem essa vontade de trabalhar com engenharia, trabalhar com esse tipo de soluções? Uhum. Fala aí, Marco. Começa você. Vamos seguir essa ordem. Nessa, né? Bom, eu tive bastante a influência de um irmão de um amigão meu, o Marcos. Eu estudava com ele no ensino fundamental, ensino médio. O irmão dele, ele foi técnico em mecânica aqui
Unesp, né, pelos colégio técnico da Unesp em Bauru. Depois ele se formou na Unesp como engenheiro, e eu ali muito novo, muito próximo a eles, fui tomando gosto, né? Ele comentava um pouquinho do que fazia. Eu lembro de uma vez a gente lá na casa dele, ele entrou para fazer um processo seletivo da Volks, e ele estava respondendo umas coisas, e puxa, eu achei muito legal, né? E aí eu entrei no colégio técnico em 2007, aí cursei o colégio técnico. No finalzinho do colégio técnico, eu tive a matéria de resistência dos materiais, né? E ali eu já comecei a gostar bastante dessa questão de estruturas e etc, né? E aí na faculdade, pelo projeto de extensão, né, o Aerodesign, que eu entrei e segui carreira nessa parte estrutural, né? Então, começou lá no colégio técnico, né, influenciado pelo Vitor, que é esse o irmão do Marcos aí, engenheiro mecânico. E aí depois eu comecei a pegar gosto aí por essa parte estrutural, de análises, e consequentemente a gente acaba entrando no mundo da simulação, né? Então ali, decorrente do próprio projeto da faculdade, né, o Aerodesign, eu acabei entrando nessa área aí de simulação por elementos finitos. eh, Comecei a minha carreira fazendo estágio, trabalhando no NCE, né, junto com o professor Avelino, que é uma das minhas grandes referências aí na área, e desde então continuo nessa área de simulação, né, trabalhando com essa parte de consultoria, né, se envolvendo também em treinamentos, em implantação de softwares, né, essa última parte agora já nesse período da Sant, né, esses últimos anos. Então, junto à Siemens, nós temos uma ação bastante forte assim nas indústrias e universidades, tal, junto aos alunos, junto aos engenheiros que aplicam simulação, né? Então, ah, minha motivação aí começou lá atrás, mas só vem aumentando e, puxa, é um universo que ele é grande e ao mesmo tempo pequeno, né? A gente acabou se cruzando, né? A gente se conhece aí desde lá da faculdade também, e são pessoas que também ao longo do caminho, né, fui conhecendo pessoas, tendo contato com pessoas que só inspiraram e só incentivaram e só agregaram aí para eu falei: "Puxa, esse é o caminho certo mesmo que eu escolhi", né. Então, Legal. estamos aí treinando e se capacitando, que é um mundo você pode passar uma vida se capacitando em Com elementos finitos, certeza. você não vai saber uma gota no oceano. Já no meu caso, né, na verdade é um caminho um pouco mais tortuoso do que o Marco. O Marco lá atrás ele já tinha definido essa parte da mecânica e comigo foi um pouquinho diferente, porque a maior influência minha na parte técnica é o meu pai, né? E só que meu pai é arquiteto. Então, eu lembro quando eu era muito pequeno, a gente sempre eu via ele fazendo maquete, eu sempre acompanhei muito meu pai assim, no trabalho e fazer visita e tudo mais, e eu sempre achei que eu seria engenheiro civil, né? Ouvia muito a E briga entre civil e arquiteto? ra- rapaz, normal, né? Normal. De vez em quando tem uns embates aqui em casa também, né? Mas cada um defendendo a sua classe. Mas aí, cara, nesse sentido, assim, eu sempre achei que seria civil mesmo, né, engenheiro civil. E lá terminando o ensino fundamental, aqui em Bauru, a gente tem a oportunidade de prestar um vestibulinho, né, para o colégio técnico. E o curso, né, que mais se aproximava, assim, de certa maneira, por ter desenho técnico, essas coisas, era a parte de mecânica. Então ali eu já quis começar a me envolver nessa parte técnica. E foi quando eu prestei o vestibulinho, passei e comecei a fazer o técnico em mecânica. E fui me desenvolvendo também, eu tive a influência do meu tio, que ele fez engenharia mecânica, então eu sempre estava no laboratório com ele, lá na faculdade, na Unesp, vendo aquilo e tudo mais, e aos pouquinhos eu fui tomando gosto, né, pela mecânica. E o que me influenciou muito também ao longo dessa jornada foi que no colégio técnico
tinha bastante ênfase na parte de projetos, né? Então, desenho de prancheta mesmo, sabe? Então, eu tenho até uma prancheta em casa aqui, eu sempre gostei dessa parte de projeto e tudo mais, e no último ano que a gente tinha que entregar um TCC, o projeto, cara, me motivou demais. Eu fiz boa parte do projeto, me engajei muito, né, nessa área. E ali eu tomei a decisão de seguir mecânica e não civil. Eu falei, puxa, eu gosto dos detalhes, eu gosto de pensar as coisas milimetricamente. Eu acho que é essa área que eu quero seguir. Pedi perdão pro meu pai, falei, pô, pai, desculpa, não vai ser a área que você tinha projetado para mim. Mas, putz, aí fui embora, cara. Eu passei no vestibular no Rio de Janeiro, né? Primeiro, lá na Federal Fluminense, em 2012. Aí teve as greves lá das federais. Eu voltei, estudei, passei em Bauru. E aí eu comecei a trabalhar. E o mais engraçado, assim, que durante 3 anos na faculdade eu fiz iniciação científica na área de usinagem. Então, eu lembro que alguns dos colegas que trabalharam no NCE, né, que eram da minha sala, eles falaram, meu, faz o curso do professor Avelino, você vai gostar muito, você gosta de resistência dos materiais e tudo mais. Eu fui para lá, fiz o curso e ao final do curso eu pedi um estágio. Falei, professor, eu apaixonei aqui pela área, gostei muito da maneira que o senhor aborda, né, essa área e gostaria de um estágio. E depois de uns 10 dias, mais ou menos, eu entrei no NCE também, fiquei lá por 2 anos e meio, mais ou menos, e tudo correu bem. E hoje a gente está com a Sante aí, trabalhando, né, nessa área de cálculo estrutural também. Hoje em dia faço mestrado também na parte de fadiga, né? Então, estamos indo. Legal, legal. São jornadas diferentes, mas que se convergem no mesmo caminho, né? Por Sim, exemplo, nós três fizemos estágios, trabalhamos lá no NCE, né? O Avelino foi assim, uma referência técnica muito importante, acho que para nós aí em sim. relação a essa parte de análise estrutural, que a gente acabou conhecendo mais na faculdade mesmo, assim, e com esses cursos, né? E aí, quando surgiu essa parte de elementos finitos que, tipo, tanto vocês quanto eu, assim, a gente acabou se envolvendo mais no assunto, a gente vai se aprofundando e identificando novas possibilidades, coisas que você consegue fazer com essa técnica, né? Aí, da onde veio então, no caso de vocês, a ideia? Não, vamos fundar uma empresa aí, uma prestadora de serviços de elementos finitos ou treinamento em elementos finitos e se tornar, né, parceiro da Siemens, representante aí na América do Sul e tudo. Como que veio essa ideia? Vamos fundar uma consultoria ou uma prestadora de serviço aí nessa linha? Uhum. Bom, sempre me chamou bastante atenção, né, na empresa que a gente trabalhava, no NCE, o fato ali de você ter uma forte base técnica no método dos elementos finitos e aplicar isso a diversos problemas da engenharia, né? Eh, eu lembro que o professor costumava a dizer bastante, né, diz bastante isso, que a engenharia estrutural, elementos finitos, a flexão, é a mesma, seja num vagão de trem, seja num avião, seja num carro, né? Uhum, E isso sempre me chamou muita atenção, porque cada dia é um novo problema, mas o método em si, a base, toda aquela parte do entendimento do problema, é sempre aquela mesma base, né? Então, eu acho isso bastante interessante, né? E aí trabalhei lá no NCE por muitos anos, né? Fui cheguei a ser gerente de engenharia lá da empresa, mas aí em determinado momento eu acabei me desligando da empresa, né, ali em 2018, metade de 2018, e a princípio eu falei, puxa, vou seguir na área acadêmica, né? Tava ali terminando o meu mestrado, tudo, e eu sempre gostei de dar aula, né? Lecionava aula aqui na própria Unesp como professor substituto nessa parte de elementos finitos e falei, vou continuar nessa área aí de educação, né? Mas aí tentei algumas possibilidades, tudo, não tive muito sucesso nessa área acadêmica. A gente sabe que
Para você ter aí sucesso nessa área acadêmica, você tem que já vir, ter várias produções, e eu nunca fui muito focado nisso, né. E e aí o Luiz vai falar um pouquinho da história dele, né, mas a gente sempre foi muito próximo, é um irmãozão para mim, é padrinho da minha filha, a gente sempre foi muito próximo, e a gente se viu ali numa condição que a gente estava no mercado, né, procurando oportunidades, e aí um virou para o outro e falou: "Cara, o que a gente sabe fazer, né, é simulação, o que a gente gosta de fazer é simulação estrutural. Vamos trabalhar com isso", né. E quais as formas de trabalhar com isso juntos, né? Aí trabalhando, por exemplo, numa empresa, né, vamos montar um projeto em conjunto, e aí nós temos outras pessoas muito importantes para que isso acontecesse, né, e aí a gente começou já a pensar e a estruturar essa ideia. E logo de começo, né, eu lembro de um slidezinho que a gente fez, uma das primeiras apresentações da nossa ideia, né, que a gente estava estruturando, que foi uma pirâmide, né, o que que seria a base aí? Nós teríamos que ter, pessoas com a mesma filosofia que a gente, né, um pensamento, né, alinhado, né, e depois a gente tem que ter também, uma ferramenta, né, de trabalho, tudo. Na época a gente, começando a empresa, né, não tinha dinheiro, essas ferramentas de simulação também, são bastante, ah, assim, na época não condizia, né, com a nosso atual cenário, e também a vontade de se trabalhar com essa parte específica, né, de implantação e treinamento, e não só a prestação de serviços, né, tipo, mas algo bem mais, assim, focado, né. E a gente viu que pra ter tudo isso, né, ah, a gente teria que ter um relacionamento com uma empresa aí de software, né, dessa área, que trabalhasse com essa parte de implantação e de software. E logo a gente entrou em contato com a Siemens, né, que a gente já tinha tido contato com os softwares, né, com o SimCenter FEMAP. Pessoal desde do começo foi muito aberto, é uma empresa, puxa, que a a é uma referência, assim, todos lá dentro são, muito solícitos, proativos, dá gosto, assim, de ser parceiro, sabe. É algo assim, é uma parceria mesmo de mão dupla, o pessoal apoia, nos ajuda, nos colabora e vice-versa, né. E aí a gente ficou aí por alguns meses trocando ideia, tudo, desenvolvendo, e no final a gente conseguiu aí essa parceria com eles, né. Nós somos representantes da Siemens na América do Sul, então nós temos aí contatos relacionados à implantação de software, essa é a nossa grande, ah, o nosso modelo, vamos dizer assim, de negócio, né, o nosso produto principal é a implantação de tecnologia, levar a experiência, toda essa base de, elementos finitos, junto com uma ferramenta de ponta para as empresas, universidades, para os alunos e etc. Então a ideia foi mais ou menos essa. Sim, eu acho que o Marco ele comentou com bastante profundidade, né, como que foi a nossa jornada, mas ali quando eu saí do NCE um pouquinho antes do Marco, né, e eu tinha acabado de me formar na universidade, né, como engenheiro. E eu fui testar o mercado, a minha ideia também era trabalhar para alguma grande empresa e tudo mais, fiz boas entrevistas, tive muita esperança, eu cheguei até a cotar aluguel em São Paulo, que surgiu uma oportunidade que eu fiquei ali entre os dois ali principais candidatos e tudo mais, mas por conta que eu tinha acabado de sair da faculdade, deram a vaga escolheram outro candidato e tudo mais. E, cara, no que eu vi, tinha passado 5, 6 meses ali da minha formatura, e foi num momento muito complicado do que o Brasil estava vivendo, economicamente e politicamente, 2018, né? Então estava tudo muito, aquela briga política e tudo mais, tudo aquilo que aconteceu, né? Que sempre acontece, na verdade, e foi um momento muito complicado para conseguir emprego. E quando a gente se viu, quando a gente se trombou nos nossos churrascos aí que a gente sempre faz em família, né?
E aí a gente comentando tudo mais, cara, e aí, como que tá a situação? Pô, o Marco, não tô conseguindo vaga para professor. Eu falei, pô, eu também não tô conseguindo vaga. Ah, o que a gente sabe fazer? Ah, a gente sabe calcular uns negocinhos aí e tal. Pô, vamos ver de fazer alguma coisa juntos. E foi quando a gente começou a pensar, começamos a levar a sério mesmo, a ideia foi crescendo, crescendo, quando a gente viu, a gente já estava tratando com a Siemens, né? Porque a gente desde o começo falou, pô, se for para fazer as coisas, vamos fazer direitinho e tudo mais e tal. Então a gente precisa dos softwares, vamos também abrir esse leque para a gente poder implementar o software, né, nas empresas, expandir o nosso modelo de negócio. E aí a gente fechou a parceria com a Siemens no começo do ano passado, em 2019, foi quando a gente startou mesmo a empresa, né? E desde então a gente vem crescendo, né? Fazendo projetos, fazendo a implantação de software, também ministrando cursos, né? Então, basicamente, essa história que a gente traçou, né? E que a gente está construindo aí juntos com a Santi. Legal, legal. Tipo, tudo leva essa área de trabalhar com elementos finitos, né? Trabalhar com vendas, trabalhar com os clientes, né? Assim, prestar um serviço de qualidade. Mas antes de chegar na Santi, vocês acabaram que foram se especializando durante a faculdade, né? Fizeram alguns projetos dentro da faculdade. O Marco concluiu o mestrado, você está fazendo o mestrado, né? Eu queria que vocês falassem assim de uma forma sucinta. Quais são os projetos que vocês fizeram na faculdade, pós-graduação, e o que era o assunto que se tratava nesses projetos, assim, para a gente entender, para as pessoas que estão escutando, assistindo, elas conseguirem entender assim, o que eu faço na faculdade é importante, o que eu faço de fato assim na faculdade ou como uma especialização é de fato importante, né, para o mercado de trabalho. Quais os projetos que vocês fizeram para chegar que foram importantes para a carreira de vocês? Uhum. Cara, eu julgo assim, um ponto de virada assim, essencial na minha carreira os projetos de extensão, né? Eu participei do Aerodesign em todo o período que eu fui aí na minha graduação, mantive contato depois que eu entrei no mestrado. Na verdade, a gente tem contato até hoje com os projetos de extensão, né? Nossa, contato com as equipes aqui de Bauru sempre foi muito forte. Agora, com essa a linha da educação, nós estamos em contato com outras equipes de outras universidades e a gente sempre tenta manter esse contato muito próximo, porque eu vejo que, para mim foi essencial, né. Ali no Aerodesign, nesse projeto de extensão, foi o espaço que eu tive para poder pegar tudo que eu tinha ali de base, que eu via dentro da sala de aula e etcétera, e trazer para a prática, né. Mas, junto com outros pontos ali que que é difícil você aprender, tipo, sentado numa carteira ou estudando num livro, né, que é você trabalhar em equipe, você, saber apresentar suas ideias, né, você saber escutar, debater, discutir. Então esses pontos são muito fortes, né, nos projetos de extensão, porque acaba sendo ali uma empresa, né, um treinamento de uma empresa toda Sim. organizada, com seus setores. E então, ao longo dos anos que eu fiquei na faculdade, que eu participei do projeto, eu pude muito me desenvolver nessa área. Você criar compromissos, né, de, puxa, tem data para entregar, você tem que ter ali uma rigorosidade nos relatórios, em tudo que você faz, que isso vem aí da engenharia propriamente Uhum. dita, né? Então, creio que o projeto de extensão me marcou bastante, me abriu portas, que eu tinha dito, né, para entrar nesse mundo de simulação, me abriu portas para um primeiro estágio, Sim. eh, enfim, né, conheci a minha mulher lá, então o Aero foi um ponto chave aí na minha vida. Então e depois, né, entrei no mestrado. O mestrado ele tem um caráter de tratar de elementos finitos, né, no meu caso, de maneira bastante assim teórica, né, mais acadêmica, mas te dá uma outra visão, sabe, daquele elementos finitos que é aplicado na indústria, te fortalece a base.
Então, creio que tanto os projetos de extensão quanto especialização depois, seja um mestrado ou mestrado profissionalizante, uma pós-graduação, tal, um MBA, isso sempre voltado na sua área de atuação, né? Isso só agrega. Isso só Qual que agrega. foi o seu projeto no mestrado? O que que você tinha que apresentar? Foi o desenvolvimento de uma nova técnica. Na verdade, eu participando ali do grupo de pesquisa do professor Oswaldo Manzoli, dentro da Unesp de Bauru, eh, eles já estavam estudando ali novas técnicas para acoplamento de malhas não conformes, né? Você tem ali Uhum, a interação de malhas que elas acabam não se conectando pelo nó, né? uhum, Então, você conseguir fazer com que essas malhas elas se acoplem e que você interaja com a outra ali. Então, aplicar essa nova técnica que foi desenvolvida pelo grupo, né, pelo professor Luiz Bittencourt, da USP, e aplicar isso a problemas de contato mecânico. legal. Então aí trabalhei bastante com a parte de programação, junto com essa parte de elementos finitos, a parte de contato, e com um foco mesmo no desenvolvimento ali da técnica, junto com o grupo de pesquisa aqui, que é bastante forte nessa linha. Legal. No meu caso, eu acho que foram dois momentos também importantes, né? Duas atividades que eu desenvolvi. Eu fui bolsista FAPESP durante 4 anos, né? Na área de usinagem, então praticamente não tem muito a ver com o que a gente faz hoje, né? Na parte de projetos, mas eu vejo que a iniciação científica ela foi muito boa para mim, para que eu conseguisse ter um olhar crítico, aprofundar nos estudos, saber fazer uma boa referência, saber fundamentar as ideias, o desenvolvimento de um projeto. Então, saber trazer um caráter técnico-científico ali, né, para apresentação, por exemplo, para o estudo de um problema e a justificativa técnica sobre aqueles resultados que acontecem. Então, essa oportunidade que eu tive, né, no grupo do professor Bianchi, na área de usinagem, de retificação de materiais metálicos, me trouxe essa base boa para poder desenvolver saber metodologia, né? Eu acho que a gente comenta bastante nos nossos cursos, né, que também para desenvolver um trabalho estrutural, um projeto estrutural, você tem uma metodologia, você tem um procedimento que você precisa cumprir para que você se organize e consiga desenvolver um bom projeto. Eu acho Uhum, que a iniciação científica trouxe essa base para a minha carreira, independente de eu ter trocado de área, né? O outro ponto muito importante que eu vejo foi o estágio, né? O estágio, para mim, eu comento que, assim, o NCE, ele foi a escola da minha vida no sentido como engenheiro, né? Porque foi lá que eu aprendi sobre elementos finitos, foi lá que eu aprendi sobre análise, foi lá que eu aprendi a desenvolver um projeto e entregar esse projeto para um cliente, né? É bem diferente do que acontece dentro da sala de aula, né? De você uhum, calcular resistência dos materiais ali, mecânica estrutural e tudo mais, né? Ali, na verdade, é a vida real da engenharia. Então, eu acho que eu estava no terceiro ano, se eu não me engano, quando eu iniciei o estágio no NCE, e desde sempre, após o treinamento, né, que foi desenvolvido dentro da empresa, eu comecei a participar de projetos. Então, esse contato com o cliente, saber como que entrega, cumprir prazos, cara, virar a madrugada trabalhando, tudo isso que é a vida real eu tive a oportunidade de fazer ainda dentro da faculdade por um bom período, né? E então, assim, o NCE foi a grande escola como engenheiro para mim. A Unesp, obviamente, me oportunizou, me deu o diploma e tudo mais, foi muito importante na minha vida, mas o NCE me formou assim como engenheiro mesmo, né? uhum, E legal. agora, fazendo o mestrado, né, eu não Uhum, estudo elementos finitos, eu estudo o fenômeno da fadiga, né, sim. em juntas soldadas, né, eu estou investigando o comportamento de juntas soldadas, né, e a influência das tensões residuais geradas pelo processo de soldagem na vida em fadiga do material. Uhum. Hum, São assuntos bem, assim, específicos, mas assuntos importantes, porque, tipo, são questões que geram, na vida real, né? Por exemplo, no caso da fadiga, né? Grande parte das falhas hoje são feitas por fadiga.
mesmo com uma Uhum. carga mais baixa, você falha a estrutura. Então, olhar, às vezes assim, a gente pegar um problema real e estudar ele mais a fundo te dá um embasamento técnico, não só naquele assunto, mas como tratar outros assuntos, né? Sim, com Hum, certeza. é. João, só complementando também, né? Eu Uhum. me prendi bastante às atividades da faculdade em si, que foi o projeto de extensão mestrado, mas eu faço das palavras do Luiz as minhas, né? O estágio, que acaba sendo aí a ponte entre a universidade e a indústria, né? Isso aí foi um ponto central também, pensando nessa parte ah, ah, de seguir carreira, né? Da carreira em si, Sim. me deu muita base, né? Tudo isso que o Luiz falou foi bastante verdade para mim também, foi a minha grande referência ali. Ah, legal. Não, mas realmente, o estágio é quando você começa a ver a vida real, né? Não é, às vezes assim, o estágio hoje é um pouco, às vezes as pessoas meio que banalizam, acham que você vai fazer o estágio, você só vai fazer levar cafezinho para as pessoas, mas não Sim. é assim, né? Tipo, existem empresas sérias, empresas que Uhum. te dão a oportunidade de você fazer coisas realmente importantes, assim, coisas que vão de fato virar um relatório de engenharia, vão de fato fazer um desenvolvimento técnico. Então, o estágio realmente é uma parte da faculdade que eu diria que de repente deveria até ter mais tempo Uhum. de estágio na grade curricular do que tem hoje, porque é quando você realmente se prepara para o que vai vir na frente aí. E quando a gente entra no mercado de trabalho, você não tem experiência. Então, às vezes, assim, a empresa pega e fala: olha, eu quero um profissional experiente. Só que você acabou de se formar, né? Qual que é a experiência que você Uhum. tem? Então, a experiência que você tem é o projeto da faculdade que você desenvolveu, é o estágio que você desenvolveu. Daí que vem a importância de você fazer um projeto legal na faculdade, você fazer um estágio bacana. Não precisa ser uma empresa gigante, tem que ser uma empresa que vai te dar a oportunidade de você Sim, conseguir trabalhar, se desenvolver tecnicamente, né? Eu acho que perfeito. essa é a ideia. É isso aí, bem nessa linha mesmo. Também Con- concordo. Concordo 100%, cara. E foi o que a gente comentou, né? Assim, e você trouxe isso com profundidade. Eu acho que o estágio, principalmente quando os alunos estão pensando no estágio, muitas vezes está ali no final da faculdade e quer tirar o diploma de qualquer jeito, né? Uhum, E eu acho que é um momento assim que o aluno ele tem que ter um carinho com a carreira que ele vai seguir, sim. porque é um momento realmente de decisão, né? Porque aquilo que ele vai fazer no estágio vai influenciar muito as oportunidades que ele vai trazer para a vida dele, né? Então, Uhum, pô, a gente, eu e o Marco, você também, né, João? O uhum, estágio na área de análise estrutural por elementos finitos definiu a nossa carreira, né? sim. Então, não faz sentido, por exemplo, você fazer o estágio só para fazer, para pegar um diploma e dali ver o que acontece. A partir Uhum, do estágio, eu vejo que você acaba definindo muito do que vai acontecer ali na sua vida, né? Então, se for para dar um conselho, aproveitar a oportunidade, acho claro. que se dedicar mesmo assim, em escolher uma área que você tem realmente desejo de atuar, que você se sente confortável, se sente desafiado, e porque provavelmente isso seja algo que você tenha que lidar durante 20, 30, 40 anos da sua vida, né? Então, é uma escolha para se tomar com bastante critério, assim. A gente entende que, às vezes, durante a faculdade, você precisa se formar e você tem que arrumar um estágio. Às vezes, a oferta do estágio naquela área que você Uhum. quer é mais difícil. A Sim, gente sabe que isso, assim, a gente às vezes não consegue escolher. Na medida do possível, a gente tentar buscar essas exato. oportunidades que às vezes você não tem disponível uma vaga aberta. Assim, você Uhum. procura na internet, você não acha, mas procura empresas que têm esse serviço e oferece o serviço. Ó, eu vou fazer meu estágio aqui, às vezes não remunerado. No começo da carreira, a gente não pode se preocupar com o dinheiro, a gente tem que se Uhum. preocupar com a profissionalização, né?
Exato. E aí, beleza, não consegui, não achei nada na minha área. De repente, uma oportunidade é você aproveitar, então, essa fase da faculdade para fazer algum um curso ou alguma coisa na área que você gosta. E já ir tendo essa noção se é de fato uma área que você quer seguir carreira ou não. Uhum. Existem hoje muitos materiais na internet, inclusive a Sante mesmo publica muita coisa aí que é gratuita, falando sobre a metodologia, explicando como aplica, como é feito. Então, a internet hoje está ajudando muita gente nesse sentido. É isso aí. Sim. E Luiz, uma curiosidade, né? Assim, agora uma curiosidade minha. Você, apesar de ter toda essa bagagem técnica de elementos finitos, parte de análise estrutural, faz o mestrado em fadiga, você hoje está trabalhando mais até com aplicação de soluções em marketing, vendas. Como que é isso? É um gosto à parte ou você está atendendo a seguir essa área? Assim, como que a engenharia te ajuda nessa área? Porque no caso do Marco, que a gente sabe que é mais técnico, né, a parte ali de fazer a análise estrutural em Uhum. si, é mais direto a gente pensar nisso. Mas quando a gente pensa em vendas, pensa em marketing, né, como que a engenharia está te ajudando nisso? Cara, esse é um ponto muito até engraçado, né? Porque assim, quando pô, a gente tinha muito entusiasmo de abrir a empresa, a ideia colou, sabe? Teve muita energia ali e tudo mais. Só que, cara, para você ter uma empresa, no final do mês, você precisa fazer dinheiro. Não tem muito o que comentar. Então, lá atrás, aí o Marco a gente comentou, falou, cara, beleza, nós dois conseguimos tocar a parte técnica, também a parte comercial, mas como que a gente vai definir isso? E até uma curiosidade, né? O Marco, ele foi o meu gerente, por exemplo, no NCE. Então, naquele momento de tomar, por exemplo, uma decisão de como que seria a parte técnica, como que seria a estrutura comercial e tudo mais, era muito mais razoável naquele momento falar, pô, Marco, você tem muito mais experiência do que eu, né? Então, assuma essa parte técnica. A gente sempre também troca experiência. Eu me meto em projeto. O Marco também me ajuda muito, né, na parte comercial, toca boa parte da questão comercial também. Só que foi uma questão assim de situação no primeiro momento, né? De ter que dividir a empresa no sentido de funções, e ali eu optei. E eu achei que eu gostaria, né, de trabalhar nessa parte porque eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas e tudo mais, sempre me senti desafiado de ser colocado numa área que não exatamente é aquela que eu domino. Então eu vim estudando muito e tal, e eu realmente gostei da parte de vendas, justamente quando eu entendi que vendas é um processo que a gente consegue mensurar, que a gente consegue pensar em como melhorar e assim por diante. E isso a parte analítica da engenharia, né, de você pensar num problema, em como resolver aquilo, em como resolver algum gargalo e assim por diante, trazendo esse aspecto para a parte comercial, para a parte de marketing, é muito importante. Eu sempre brinco, né, que eu descobri que eu gostava de vendas e de marketing quando eu descobri que a gente conseguia metrificar os processos, todas as etapas, por exemplo, que para você conseguir desenvolver um negócio. Então, isso, o que você comentou, né? Esse aspecto analítico de enxergar dados por trás do processo comercial é uma maneira que eu vejo que, assim, a engenharia me ajudou muito, né? Na parte matemática, de olhar para o problema e tentar solucionar. Legal, Hum. legal. É bem assim, caiu no colo, aí tomou gosto, a hora que você viu que a engenharia te ajudava a entender melhor o problema, né? É tipo assim, é um problema que não é exata, né? Tipo, não Uhum, é vendas não é exatas assim, só que quando você pensa nos números, aí é exatas, exato, né? Então, exato. aí é onde que virou a chave, né? É, E assim, só complementando, João, mas você falou, né? Vendas ele acaba sendo muito mais olhar para a pessoa mesmo, né? Então é muito mais Uhum. humanas, assim, de você entender o Sim, comportamento da sim. pessoa e tudo mais. Só que no final das contas
também acaba tendo essa parte matemática, né? Aham. Que, pô, você precisa bater meta, você precisa, para a empresa girar, você precisa de tanto, e assim por diante, sabe? De melhoria e etc. Então, tá sendo um grande desafio, porque a minha carreira inteira eu fui muito analítico, pensando muito em números e tudo mais. Então, transpor agora para uma área que eu tenho que pensar mais na pessoa, no processo, etc., é um grande desafio, mas que eu tomei gosto. Uhum, legal, legal. Pra você ver assim, né, como a engenharia ela é ampla, né? Você pode trabalhar com tantas coisas. Não só engenharia assim, desde que a pessoa ela tenha o interesse de fazer aquilo acontecer, né? Ela consegue, assim. Só que quando eu falo na engenharia, é porque a engenharia acaba dando, às vezes, um raciocínio lógico pra Uhum. gente, mais fácil da gente associar. Eu também, assim, quando eu vejo esses números que envolvem pessoas, envolve, tipo assim, a parte de marketing digital e tal, você vê o tanto de influência que tem uma conversa humana nos Uhum. números que você geram, né? Então tem todo esse lance que a gente acaba descobrindo aos poucos, principalmente a gente que é mais analítico, como que Sim, as coisas funcionam, né? exatamente, cara. Legal. E o Marco, você, quando você chega assim na empresa, né, você vai trabalhar aí, com que ferramentas você trabalha? Você e o Luiz também, né? Porque eu imagino que não só na parte de engenharia técnica, né, as ferramentas que vocês usam, você também deve ter as ferramentas próprias para essa parte de vendas, marketing. O que vocês fazem no dia a dia quando vocês chegam na empresa e falam, não, vamos hoje começar o dia, o que que eu tenho para fazer? Bom, como nós atuamos em várias linhas, né? Pensando na parte da técnica ali, de serviços e etc., as ferramentas são as ferramentas de simulação, de modelagem. Então, aqui nós utilizamos bastante o SimCenter FEMAP, né? Para a parte de modelagem, elementos finitos, e também o SimCenter 3D, né? O SimCenter 3D, que é uma plataforma da Siemens, que ela é toda modularizada, tem várias físicas envolvidas, então ela nos permite, né, trabalhar no CAD, né, que hoje a gente trabalha com o NX, e aí desenvolver simulações, desde as mais básicas até as mais avançadas, parte de fadiga, não linear, dinâmica e etc. Né? Então, nós utilizamos bastante essas ferramentas, né? Outras ferramentas também utilizadas aqui é o Star CCM para a parte de CFD e DEM, né? O nosso grande foco aqui hoje é a parte de análise estrutural por elementos finitos, né? Mas a gente também atua nessa área aí de CFD e de DEM, né? Outra ferramenta, por exemplo, tem o RIDS, né, que é um otimizador paramétrico, aí saindo um pouquinho, né, da engenharia, ferramentas que sempre foram muito importantes, mas às vezes a gente acaba nem citando, né, que é tipo, o PowerPoint, o O Excel, Excel. o Word. Excelzão, Cara, Cara, hoje engenharia sem Excel é muito difícil, cara. difícil. sim, sim. E, enfim, né? Então, puxa, o PowerPoint para você poder construir ali toda a sua parte. Como você vai se comunicar, né? O PowerPoint e o Word, né? Como você está se comunicando, Sim. passando todas aquelas informações técnicas geradas, né? Então, são ferramentas bastante importantes. Nós temos algumas ferramentas também de organização, de gestão, né? A gente utiliza o ClickUp, por exemplo, né? Que tem sido bastante importante para a gente. E uma coisa também que facilita muito o nosso trabalho é a questão da nuvem, né? Nós temos aqui, trabalhamos com o Google Drive e tudo, aquela conta G Suite, né? Empresarial. E o fato da gente ter todos os arquivos na nuvem, tal, com backups e tudo, e já tudo integrado, isso também facilita bastante, né, a troca de arquivos, o gerenciamento de arquivos. Hoje, né, aí por conta da pandemia, né, a gente já está há 3, indo para o quarto mês de home office 100%, né? Sim. Cara, é um modelo que está funcionando muito para a gente, estamos até estudando manter isso, porque como outras tantas empresas já estão
fazendo aí, porque com toda essa tecnologia, os softwares e essa parte de gerenciamento, está sendo possível, né? Você ter assim uma proximidade mesmo estando fisicamente distante, né? Então, são esses softwares. Não sei se eu esqueci de algum aí, me perdoe algum software que eu esqueci, mas da parte técnica, assim, é isso, né? Na parte de treinamento, nós temos a nossa plataforma de treinamentos, etc. A gente usa bastante nosso canal no YouTube, aí essa parte aí de Instagram, Facebook, é mais o Luiz aí que toma a frente, né? Que é relacionado bastante à parte de vendas, de marketing, mas em relação a ferramentas, é isso aí. Cara, já na parte de vendas, né? Também, assim, Excel, um bloquinho de notas para fazer anotação e calendário. Eu acho que com isso você consegue resolver boa parte das atividades, né? Porque você precisa controlar, né, as interações com o público, você precisa programar postagens, você precisa saber quando que você vai entrar em contato e tudo mais. Então, acho que o Excel também é uma boa ferramenta. O Marco comentou sobre o ClickUp. O ClickUp é um SaaS, né, um Software as a Service, que a gente consegue utilizar para gestão, para também controlar o pipeline de vendas, atividades, né, fazer a gestão de toda a equipe. O Marco, por exemplo, faz a gestão da parte, faço a gestão da parte de comercial, da parte de marketing também. E claro que as redes sociais, né? Eu acho que hoje é impensável pensar num negócio sem utilizar, por exemplo, as plataformas digitais. Não, é muito difícil você conseguir hoje se sustentar se você não estiver no digital. E é esse o grande esforço que a gente tem feito hoje, né? Esses trabalhos de divulgação, de atividades e tudo mais, tem sido, a gente tem feito de forma bem extensiva, né? E isso ajuda muito. Então, para organizar calendário, um bloco de notas, tem também um software que se chama CRM, né, que é Customer Relationship Management, que é para você organizar também todo o funil de vendas, apoia muito a gente. Então, acho que, de maneira geral, são essas as ferramentas que a gente acaba utilizando. E, claro, o bom e velho e-mail e telefone, né? Não tem jeito de fazer venda sem utilizar e-mail, hoje em dia o WhatsApp e também o telefone, né, para fazer ligações. Hoje a internet, mais do que nunca, está sendo assim, essencial para o desenvolvimento dos trabalhos, né? Nessa época que a gente está, de pandemia, dificuldade de locomoção e tal, é essencial. Então, as ferramentas online se tornaram um sistema mais do que importante hoje em dia para a saúde de uma empresa, né? Então, bem bacana, assim, ver a interação, ver o tanto de opções que a gente tem e ver também que é simples a parte, assim, a parte de vendas, né? Você simplificou ela num bloco de notas, no calendário ali, então, assim, Sim, não é uma coisa de outro mundo, né? É um negócio, exato. assim, você só tem que ter um foco e saber o Sim. que você está fazendo, né? Exato. E até é engraçado isso na parte de vendas, que o momento que a gente mais se complicou aqui na empresa, assim, até financeiramente e tudo mais, foi um momento que a gente depositou muito da nossa confiança, por exemplo, achando que as ferramentas fariam as atividades por nós, sabe? Então ali eu acho que por conta da inexperiência mesmo com relação à parte comercial e tudo mais, a gente contratou uma ferramenta e foi o período que a gente teve mais dificuldades, teve problemas e tudo mais, que aí a gente percebeu, cara, a gente está depositando a confiança tipo, na ferramenta e esquecendo de desenvolver o processo, que daí é um Sim. processo totalmente humano. Aí a gente abandonou e as coisas voltaram ao trilho com o bom e velho Excel e bloco de notas e Google Calendar. A ferramenta ela só é útil quando você sabe o que você tem que fazer, né? Então ela tem que ser uma Exato. ferramenta, ela não tem que Sim, ser tipo assim o seu direcionador. Não é ela que sim. direciona o que você tem que fazer, né? Mas Isso assim, vale muito para elementos finitos, né? sim, com certeza, totalmente. Você tem que saber o Sim. que está por trás para poder usar uma ferramenta e não deixar a ferramenta usar você, né? Exato, exato, por aí.
É legal. E assim, agora pensando um pouco na parte do mercado, né, da engenharia, né? Vocês falaram já da parte técnica, falou da parte de vendas, mas na parte de engenharia mecânica, como que vocês veem que está o mercado hoje em dia para essa área? Sim. O mercado nunca foi um mercado assim muito fácil, né? Vamos dizer assim. Você tem vagas, mas você sempre tem ali exigências técnicas, de experiência e etc, né? Então, a gente vê, né, que surgem bastante oportunidades aí, mas muitas vezes você já tem que ter um direcionamento e etc, né? Ah, eu vejo que para assim, nós aqui, né, eu não posso falar muito de como eu vi o mercado de trabalho como uma pessoa que estava ali atrás de vagas, tal. O Luiz pode até comentar um pouco melhor sobre isso. Eu vim da parte aí de uma empresa, depois tentei ali entrar na parte de educação, e aí já entrei em outra empresa aqui. Mas o contato que a gente tem com as empresas, cara, é que o pessoal sempre tá aberto ali ao pessoal que tem esses contatos com essas experiências que a gente falou, né? ah, de como é que se fala? Que já trabalhou em equipe, que já trabalhou ali num projeto científico, que tem um rigor ali de elaboração de raciocínio, apresentação de ideias e tudo, né? Com essa pandemia, a gente teve uma oscilação, né? Mas creio que isso aí não seja uma crise econômica em si, né? Eu acho que passando essa pandemia, as coisas vão voltar ao trilho e etc, né? A gente está passando por uma baixa econômica e tudo, mas creio que isso aí vai voltar aos regimes normais, né? E tem bastante empresa hoje que está se retraindo um pouquinho, o quadro de funcionários e tal, mas já já essas empresas vão retomar e vão abrir essas oportunidades, então creio que vai surgir bastante coisa aí. E a gente já viu, já conversou com algumas empresas que falam, puxa, eu estou procurando um profissional que vai começar a mexer aí com simulação estrutural e etc aqui, né? Empresas que estão implantando a tecnologia. Então a gente vê assim, né? Vira e mexe aí oportunidades nessa parte de simulação e etc. A minha posição, assim, o que eu penso sobre isso, né? Eu sou um eterno esperançoso com relação ao Brasil, né? Assim, o Brasil, historicamente, ele vem num processo de desindustrialização, né? Então, hoje, por exemplo, a parcela do PIB, ela não é tão significativa no sentido industrial, né? A gente deveria desenvolver mais, a gente, senão, como sociedade, vai ficar um pouquinho complicado, né? Então eu sempre acredito que o mercado pro engenheiro que depende da indústria, né, como um engenheiro mecânico, por exemplo, que o Brasil crescendo, né, que o Brasil se desenvolvendo industrialmente, que vão surgir oportunidades. Isso já acontece, né? Você pega em situações de bom regime econômico, em que a indústria se fortalece, que as indústrias vêm, por exemplo, para o Brasil, você vê que o engenheiro ele começa a se empregar, que tem bastantes oportunidades e tudo mais. Então eu acredito assim, que daqui para frente, né, a gente teve essa recessão por conta da pandemia, mas que daqui para frente vão surgir vagas para o nosso mundo de simulação. E um outro motivo que me faz acreditar nisso é o seguinte também, né, João? Que eu acho que as empresas que não se desenvolverem de maneira digital, que não utilizarem dessas tecnologias para desenvolver produto, para melhorar processo e tudo mais, elas vão ficar para trás. Isso, naturalmente, faz com que as oportunidades para aqueles profissionais que se desenvolvam, que entendam as tecnologias, que saibam aplicar com critério e se desenvolvam nessa área, naturalmente, as coisas melhorando, os engenheiros vão ter oportunidades. Então, assim, eu acredito que é uma área que ela sofre com o modelo econômico, ela sofre com o que acontece na parte econômica, não tem jeito, né? Nós somos um profissional que depende da indústria, mas eu sempre acredito que as coisas vão dar certo, então eu vejo que é um mercado muito bom
principalmente para o pessoal que está entrando nessa área agora, para o pessoal que também já conhece um pouquinho e tal, que as indústrias se desenvolvendo, elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade e elas vão precisar fazer simulação. Travou um pouquinho aí. Eu acho que o Luiz. Voltou. O Luiz, cortou aí, volta um Opa, pouquinho. Fala de em que... novo aí uns 1 minuto atrás. Ô, louco! Não, brincadeira, brincadeira. Não, uns 10 segundos aí. Tá. Não, então assim, eu acho que por conta de toda essa conjuntura, né, pensando que economicamente o Brasil vai melhorar e que as empresas vão precisar se desenvolver de maneira digital, né, aplicar essas técnicas e esses métodos, se não vão ficar para trás, eu acredito que os profissionais que se capacitarem nessa área vão ter oportunidades. Certo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Agora sim, a gente brincando, né? A gente já tá imaginando que é o futuro. Vamos brincar de mãe de Ná aqui. Assim, daqui 2 anos, né, que a gente vai passar por essa crise, imagino, quais setores da engenharia mecânica, quais áreas da engenharia mecânica vocês acham que vai estar mais aquecida aí no mercado? Cara, a parte do agronegócio, né? A parte da agricultura, né? A parte de desenvolvimento de novos equipamentos, etc., é algo que a gente vê que sempre foi muito forte, cada vez está mais se digitalizando, tipo, agregando tecnologias, né? Então, a gente vê que essa área, pelo menos na minha visão, é uma área de bastante assim, aplicação, né? Essa parte de engenharia mecânica, de simulação e etc. A área aeronáutica sempre foi, né? Sempre foi muito forte nisso, mas outras áreas também, né? Tipo a parte automotiva, a parte de implementos, né? Implementos rodoviários. Creio que essas áreas aí são bastante fortes, né? E estão cada vez mais utilizando, se digitalizando, e isso que o Luiz comentou, né? Que as empresas, elas, ainda mais, vamos dizer assim, toda essa pandemia acabou dando um empurrão a mais, né, nesse processo aí de digitalização, e creio que isso só vai avançar, né? Então, a minha visão é essa aí dessas áreas, né? Eu acho que como um todo, né? Não tem uma área em específica, eu citei essas áreas que já são muito fortes, estão nesse processo, mas como o Luiz comentou, toda essa parte tecnológica veio para ajudar muito, né, ao desenvolvimento de quaisquer áreas, né? A simulação lá no começo, né, quando ela surgiu lá, ela era muito tratada assim, tipo, puxa, só as grandes empresas, os Sim. projetos aeroespaciais e muito específicos utilizavam, né? E hoje, né, com o avanço aí da tecnologia, a facilidade do computador e etc. E os softwares também muito avançados, né, nessa questão de relacionamento, de facilidade de utilização, estão fazendo com que todas as empresas de pequeno, médio e grande porte possam usufruir disso, né? Então, você usufruindo dessa tecnologia, isso só agrega. Então, creio que desde das mais comuns, né, que eu comentei aqui, mas de forma geral, né, todas as indústrias e as aplicações vão crescer, estão crescendo bastante nessa parte de simulação, dessa parte de engenharia mecânica, né? Mas um ponto que é bastante importante a gente citar aqui é nunca deixar de lado o rigor técnico, né, da Sim. engenharia Uhum. mecânica. A gente falou do software, que cada vez está mais amigável, né? Ele está cada vez mais intuitivo e fácil de se mexer, mas e isso é uma vantagem e uma desvantagem, depende do ponto de vista, né? É uma vantagem pensando ali no engenheiro, no analista que, como a gente falou, né, sabe o que está fazendo, tem a base teórica e, puxa, uma ferramenta, ela acaba te dando muita agilidade de acelerar o seu processo, encurtar aí período de desenvolvimento de projeto e etc, né? Mas ao mesmo tempo, se você não tiver, se você, como a gente falou, né, confiar no software e terceirizar essa responsabilidade com o software,
aí você está correndo perigo, né? Aí as coisas se complicam, né? Então, É creio porque. que. Não, desculpa. Não, vai lá, vai lá. Não, Era é isso mesmo. que eu vejo assim que o software ele não é o engenheiro, né? Uhum. Exato. Então eu gosto de fazer analogia assim com o martelo. O software é o martelo. O martelo parado ali, ele é um martelo. Sim. Agora, se você não sabe bater o prego usando o martelo, aí então precisa ter o cara que sabe usar o martelo para sair o resultado do prego ali no lugar certo, né? Então, acho Por que aí. a Perfeito. ferramenta é mais ou menos isso. Ela é uma ferramenta, ela tem que acelerar o processo. Se você não Sim. tivesse o martelo, você ia ter que, sei lá, colocar o prego com uma pedra. Então, o processo ia ser muito mais lento. E Uhum. assim vai indo. É mais ou menos nessa linha que a gente tem que pensar, não esquecer da parte técnica, né? Como você mesmo Sim. falou. E a Sim. sua Exato, visão exato. aí, ô E, Luiz? Oh, Olha, desculpa, eu acho. desculpa. Fala aí, Marco, fala aí. Oi? Não, eu só ia complementar, né, que a gente fala bastante de tecnologia, etc. E às vezes também surge aquele negócio, tá, mas não vai chegar uma hora que os softwares vão fazer tudo sozinhos, que não vai mais precisar ali da pessoa, do engenheiro, do analista. E, cara, o Murilo Gun, né, ele Uhum. fala isso, né, ele tem curso aí de criatividade, habilidades do futuro, e é um curso excelente também para quem quiser aí se desenvolver nessa área, é um curso muito bom. E, enfim, né, ele fala bastante sobre essas habilidades do futuro, né, que a tecnologia ela está vindo para ajudar tal, mas, por exemplo, ali no papel da engenharia, em que você tem que ter a presença da pessoa para poder interpretar um problema, para poder entender, fazer o link com a teoria, tudo, isso vai ser essencial, não importa aí qual for o avanço da tecnologia, qual o nível da tecnologia. Os softwares, eles vão sim se muitas coisas vão ser automatizadas, né? Existem, por exemplo, você pegar um software de elementos finitos, existem vários automatizadores para gerar malha, por exemplo, os geradores de malha, que isso facilitam muito. Mas se você não tiver ali para poder escolher o tamanho de malha, o tipo de Sim. elemento e etc., você acaba não conseguindo convergir para um resultado fiel à realidade. Então, creio que com tudo isso, a figura do engenheiro, do analista, tal, que tem uma boa base, ela vai ser cada vez mais importante, né, em todo esse processo. Sim, Então, era isso que eu queria Show. pontuar. sim, com certeza. Eu acho que com relação à indústria, daqui 2, 3 anos, eu acho que, por exemplo, eu aposto muito no agro no Brasil, porque historicamente é a indústria que segura o rojão por aqui. Eles seguram, por exemplo, nesse momento, eu acho que uma das poucas indústrias que estão tranquilas, de certa maneira, né, que continuam tendo receita e tudo mais, é a indústria agro, e para desenvolver novos produtos e tudo mais, eles vão precisar também dessas tecnologias. Mas eu acho que por uma visão um pouco mais global do que é a tendência do que vai acontecer no mundo, e principalmente no Brasil, eu acho que o desenvolvimento do setor energético, né, então energias renováveis, a indústria de petróleo e gás, né, o Brasil é, é muito bom nessa área, né, através da Petrobras, provavelmente também surjam novas empresas, venham novas empresas para cá, e o setor também de infraestrutura, né? Eu acho que construção civil, a parte de ferrovias, né? Então, essas áreas eu acho que se fosse inclusive para colocar dinheiro, né, na Bolsa de Valores e tudo mais, seriam áreas que eu acredito que vão se desenvolver a partir de agora, assim, né? É uma tendência, porque senão a gente vai também ficar estagnado, né? Então, o setor agro, o setor energético, né? E daí petróleo, gás e energias renováveis, e também o setor de infraestrutura. E eu também reitero o que o Marco e você comentou, né? Tudo isso cada vez mais vai exigir tecnicamente do engenheiro, né? As ferramentas são robustas, as ferramentas são indispensáveis, porém ali para dominar o que está acontecendo, interpretar, entregar um produto e um projeto com rigor técnico que atenda à demanda da sociedade, a gente vai precisar cada vez de pessoas, de profissionais mais capacitados. Então, cada vez mais os engenheiros vão ter que se desenvolver tecnicamente, né, saber o que está acontecendo por ali, porque senão ele vai ser só um apertador de botão.
Sim, com certeza. Porque, assim, isso tudo envolve educação, né? Você ter a educação. E vocês são bastante focados na parte da educação, né? A parte de, assim, passar a informação de uma maneira que seja fácil de entender, uma maneira que as pessoas entendam e consigam aplicar aquela análise, né? Falando nessa linha, né, de educação, né, que é a importância da educação, como que vocês veem hoje a educação brasileira no nosso cenário? Pensando você fala assim, focado em engenharia, né? Focado em engenharia, nessa parte educação universitária, educação técnica, preparação para talvez até educação básica, mas que acaba sendo um reflexo lá na frente, né? Do que as pessoas vão ter lá na frente quando se depararem com o mercado. Como que está a educação hoje no Brasil? Cara, eu acho que essa parte, por exemplo, da universidade, da escola, ela é essencial, sabe, assim, não diria essencial, mas, eu julgo que foi importante para mim, né, para poder me dar ali o incentivo para estudar a parte teórica, etcétera. Não que você necessariamente necessite disso, né, mas eu falando por mim, creio que foi uma parte importante aí da minha formação, e a universidade ela me deu isso, né, o colégio técnico também deu isso ali, vamos dizer assim, ele te apresenta e te mostra toda todas as teorias e etc. Talvez uma coisa que pudesse assim ser mais desenvolvida é essa questão mesmo da aplicação, né? De você fazer o link com a indústria. Eu vejo, já conversei com alguns amigos que às vezes falam, puxa, eu estou saindo da universidade aqui com diploma, tudo, estou procurando, mas às vezes em nenhum momento dentro ali da sala de aula, nas dinâmicas, nas aulas, etc., foi exercitado muito como eu relaciono tudo isso com a indústria, né? Então, creio e aí vem os cursos de especialização ou outros projetos, como a gente falou, iniciação científica, projetos de extensão e etc, né. Então, que complementam, né, esse lado e aqui no Brasil nós temos, excelentes cursos de especialização, né, nessa área de simulação, tem vários grupos de pesquisas junto a universidades, então, creio que com essas coisas, assim, a gente tem bastante, potencial, assim, né, a pesquisa no Brasil, mesmo dentro desse cenário aí que a gente está vivendo, ela é muito forte, né? Nós temos pessoas muito capacitadas, né, que trabalham nessa parte da educação, seja em cursos de especialização, né, sejam dentro das universidades, e creio que um ponto aí que seria bastante, que é bastante importante e interessante é sempre se aproximar, né, a indústria da universidade, né? A gente tenta fazer bastante isso, você aí também na Cientec e tudo, creio que tenha esse viés também, né, de trazer, né, a indústria para junto aí das universidades, quem está estudando e etc, ou até quem não está dentro de uma universidade, mas está estudando o assunto, né, e vice-versa, né, também pegar ali todo esse o que a gente vê, que a gente estuda, e também trazer para a indústria, que essa união é bastante importante. Tem muita coisa para melhorar, né? A gente ah, sabe disso, mas eu vejo assim com um olhar bastante otimista, né? Creio que a gente tenha grandes profissionais, grandes cursos, e às vezes é um pouquinho a gente tem que procurar, né? Mas que no o Brasil tem um grande potencial. A gente tem contato, né, com um parceiro nosso lá da Europa, né? E ele comenta, cara, os profissionais do Brasil eles são muito capacitados, eles são
muito bons tecnicamente, etc., né? Tem uma forte base tecnológica, né? E creio que tudo isso venha da educação. Sim. A minha visão, assim, eu acho que eu concordo com o Marco de que um grande problema que a gente tem na universidade, eu digo, de engenharia, que deveria ser solucionado, eu não vejo sentido em ser dessa forma, é o distanciamento da universidade com a indústria, né? Você pega os grandes países desenvolvidos tecnologicamente, Estados Unidos, França, Alemanha, por exemplo, cara, é quase que uma coisa só, né? Os projetos que são desenvolvidos dentro das universidades, a indústria está lá dentro, a universidade está dentro da indústria, então essa sinergia entre a parte acadêmica com a resolução de problemas do setor, né, da indústria, é muito importante. Então, um ponto que eu destacaria que a gente precisa se desenvolver mais, né, aqui no Brasil, é esse modelo que integra, né, a universidade com a indústria de fato. Uma outra coisa que eu tenho uma preocupação na parte educacional é que a gente ainda está sob um regime muito tradicional da maneira com que a gente aprende engenharia, né? E outros cursos também. Eu acho que a educação passiva ela não atende, por exemplo, os anseios e o modo de vida atual da nossa sociedade, né? A gente está numa sociedade muito dinâmica, em que passar 4 horas, 8 horas, por exemplo, dentro de uma sala de aula, somente ouvindo o que um professor está dizendo, né, e não colocar na prática e não ter mais atividades de laboratório, de resolução de problemas, de desafios, isso é um problema porque acaba que a retenção dos alunos, por exemplo, para esse tipo de atividade não é boa, né? Então, eu acho que uma maneira da gente também avançar e continuar sendo referência tecnicamente é justamente desenvolver um novo modelo de ensino, né, que faça essa integração com a indústria e também coloque o aluno como protagonista ali dentro do ensino, dentro do aprendizado, né? E não somente ouvir e ler um livro e simplesmente acreditar que aquilo é verdade e não conseguir transpor esses conceitos para a resolução de um problema prático. Acho que isso deve ser feito, né? E é a tendência em muitos países também desenvolvidos dessa maneira, e a gente precisa repensar essas questões, mas, apesar de tudo isso, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, né? Que a gente consegue desenvolver grandes profissionais Sim. e que são, assim, fazem diferença em grandes empresas ao redor de todo mundo. Com os contatos que eu tenho, assim, fora, realmente é bem isso que você falou, assim, as pessoas veem o brasileiro com uma alta capacidade técnica e de solução de problemas. Talvez pelo fato da gente ter que fazer muita coisa com pouca Sim, coisa disponível, então isso acaba fazendo o jeito brasileiro de resolver os problemas ser um jeito eficiente. E isso é muito valorizado fora do país. Existem empresas que, às vezes, quando elas abrem processos seletivos, elas abrem primeiro para o Brasil e depois para outras indústrias de outros países, mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos. É um negócio interessante assim saber sim, disso, porque eles priorizam o brasileiro por conta disso. Lógico que interessante. às vezes tem alguma questão comercial aí envolvida, Uhum. às vezes assim, salários, coisas desse tipo, mas o que sempre eu ouço falar é essa capacidade do brasileiro se reinventar, né, na indústria. Sim, E tem uma coisa também que eu observo, não sei se vocês concordam, mas hoje em dia, assim, na universidade, eu vejo que eu posso falar da engenharia porque eu fiz, mas eu imagino que não seja muito diferente de outros cursos por aí. Mas parece que a universidade hoje ela está mais preparando a gente para o meio acadêmico e Uhum. menos para o meio do mercado. Não que isso seja um problema, assim, você está no meio acadêmico. Não, existem várias aberturas no meio acadêmico, pesquisa, que é super importante para a gente. O fato é que
a grande parte desses profissionais que estão se formando, eles não vão para a área acadêmica, eles vão para o mercado. Assim, sei lá, eu não sei nem a porcentagem, mas com certeza é muito mais da metade de quem se forma no curso vai para o mercado, não vai para a área acadêmica. Sim. Então ele vai despreparado para o mercado, mas teoricamente mais preparado para a área acadêmica. E por que não vai então para a área acadêmica? Por que não vai para a pesquisa? Por que não vai para se tornar um professor? Eu imagino que é pela questão da falta de assim, reconhecimento dessas áreas no nosso cenário nacional. Assim, parece que precisa mais de ter um reconhecimento maior nas áreas científicas, nas áreas da pesquisa, nas áreas acadêmicas, que aí vai ter mais gente interessado para entrar nessas áreas e se desenvolver. Então, o ideal, na minha visão, seria ter esse meio termo, trazer a indústria para dentro da universidade e fortalecer a área científica de pesquisa com o reconhecimento meio que pau a pau ali com a indústria, né? Uhum. Que aí o aluno ele vai estar preparado, pelo menos com uma base básica mesmo, vai estar preparado para os dois segmentos, tanto a pesquisa Sim, quanto a indústria. concordo 100% com isso. Acho que essa integração é fundamental para a gente desenvolver tudo, né? Tecnologia, indústria, enfim. Não tem razão, né, das coisas serem desassociadas da forma que é, né? Eu acho que tem que ser, é uma tendência e tem que ser resolvido de maneira urgente isso daí, que eu acho que é muito importante mesmo para a gente formar cada vez mais profissionais capacitados, né? Tanto para desenvolvimento científico, como também para atuar diretamente na indústria. Sim, sim. E tem uma coisa assim que eu vejo, as pessoas às vezes acham que você se formou em engenharia, você já atingiu sucesso. Mas assim, primeiro, né, o que é para vocês o sucesso, né? O que vocês veem como sucesso quando a gente fala em engenharia? Nossa, pergunta difícil, hein? Essa aí É, essa essa pergunta aqui é tipo pergunta para entrevista de emprego. Cara, assim, eu me sinto bastante realizado, quando quando eu consigo ali pegar o que, eu estudei, o que eu aprendi, etc, e conseguir levar isso e agregar, né, seja em forma de um serviço resolvendo um problema, seja, dando aula, né, gosto bastante dessa parte, assim, dessa capacitação, de conseguir levar esses conteúdos, uma implantação de software, né, levar essa tecnologia para dentro das indústrias. Então, creio que essa parte, assim, é uma realização pessoal, né, poder ter esse contato e também poder, nessas 3 áreas, né, na educação e levar essa tecnologia para dentro das empresas. Toda vez que você termina um projeto que, puxa, deu certo, ou que você termina um curso ali que o pessoal fala: "Puxa, eu consegui absorver, isso agregou para mim". Cara, é uma realização para mim, isso é o sucesso, né. A parte financeira vem como consequência, né, mas pensando em termos, assim, de engenharia, creio que isso para mim é bastante gratificante, sabe. Uhum. Eu também concordo muito com o Marco. Eu acho assim que a engenharia, né, para nós engenheiros é palpável. A gente consegue ver mesmo o que a gente faz de maneira concreta, né? Então você projeta, você desenvolve, você calcula e eu acho que uma das coisas que sempre eu fiquei muito feliz e que às vezes até emociona é você ver, por exemplo, um produto que você ajudou a desenvolver, né? Uhum. Você vê aquilo acontecendo, você vê aquilo gerando, às vezes, emprego, enfim, fazendo a função que ele tem que fazer ali dentro do mercado, dentro da indústria. Eu acho que essa materialização, né, daquilo que você concebe, daquilo que você pensa, que você desenvolve, que você calcula, a engenharia nos proporciona isso, né? Então, foi o que o Marco falou. É claro que a parte financeira ela é muito importante, não tem como desassociar isso do mundo atual,
atual, né? A gente precisa de dinheiro para poder sobreviver e realizar os nossos sonhos, mas essa questão do sucesso na carreira, para mim, assim, ver o produto ali finalizado, fabricado e ele performando da maneira que foi pensado, é a materialização de toda uma vida estudando, pensando e resolvendo o problema, né? Então, acho que isso é muito legal. Uma coisa que eu não tinha experiência, que o Marco comentou agora com a parte da educação, você ter um feedback, por exemplo, de um aluno de que, cara, vocês me ajudaram a entender isso, vocês estão direcionando a minha carreira, a partir de agora eu vou me dedicar mais a elementos finitos e tudo mais. Então, essa transformação que a gente consegue através da educação na área de engenharia, fazer na vida das pessoas, talvez seja mais bonito e mais gratificante do que conceber um projeto ali, sabe? Para mim. E como o Marco falou, acho que essa transformar vidas através da engenharia talvez seja o resumo, assim, do sucesso na área, sabe? Para mim. Sim, essa questão que você falou, assim, de você ver o produto, né? É algo muito legal, assim, que nem um dos dois momentos, assim, que eu achei, assim, muito gratificantes para mim foi quando eu vi o primeiro voo do KC-390 e Legal. quando eu vi recentemente ele levando mantimentos para as pessoas em Manaus, para outros lugares devido ao Covid. Aí você fala assim, poxa, né, tipo, ter trabalhado com isso, né, Cara, fazer isso acontecer é gratificante. Você vê o produto e vê que você teve assim, realmente funciona, né, aquilo ali, é muito gratificante. Massa. E ver, lógico, né, os feedbacks das pessoas quando você faz um trabalho bacana. No caso de vocês apresentam um curso, vocês mostram, implantam uma tecnologia e ver aquele feedback. Eu vi recentemente alguns nas páginas de vocês e assim, eu me imaginei no lugar de vocês, recebendo aquele feedback das pessoas falando assim, cara, realmente vocês me ajudaram a entender esse problema. Isso realmente para mim também, eu concordo com vocês, isso aí é o sucesso, assim. Exato. E aí, pensando então nessa parte de sucesso, né, essa definição que vocês fizeram, na visão assim, bem simplificada, assim, o que o aluno de engenharia precisa ter em mente para poder atingir esse sucesso que vocês descreveram? Puxa, é outra pergunta complicada. Ensaboada. Tiver contato com essas tecnologias, com o mundo de engenharia tal, para ir mesmo tentando entender, puxa, é isso aqui que eu gosto de fazer. O sucesso para mim está em sentar ali na frente do computador e desenvolver coisas novas, pensar, quebrar cabeça, ter ideias novas, fazer desenho ou fazer uma simulação e etc. Às vezes isso é o desafiador para você e é o sucesso para você, né? Eu creio que então tudo isso, essa questão de você ser curioso e ir atrás das coisas tal, e não simplesmente se contentar com o que está sendo entregue para você, né? Você também ter o seu papel aí de se descobrir, vamos dizer assim, né? Seria aí um conhecimento intrapessoal, não sei se essa é a palavra, né? Mas conhecer para fora, mas também conhecer para dentro, né? O que te motiva ali, porque isso só vai agregar quando você for trabalhar com engenharia. Sim. Eu acho que o que eu indicaria mesmo, eu vejo que, por exemplo, principalmente engenharia mecânica, né? Grande parte, por exemplo, dos colegas da sala de aula fizeram engenharia mecânica por conta de carro. Pô, adoro carro, não sei o que, adoro motor e etc. E muitas vezes eles focam só naquilo durante toda a graduação e acabam não se permitindo de enxergar outros. Pessoal, nesse momento a gente teve um probleminha na gravação do podcast, então não deu para concluir a fala do Luiz, mas após isso, a gente finalizou o nosso podcast. Eu vim aqui agradecer a participação do Marco, do Luiz, do tempo deles para fazer tudo isso acontecer, esse bate-papo bacana sobre o mercado de engenharia e falar que a gente está disponível
para qualquer ajuda ou apoio nessa área da educação com a Sant. Então, mais uma vez, obrigado e pessoal, desculpa aí então esse probleminha técnico que a gente teve, beleza? Valeu!